Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e este é o seu canal Direito ao Assunto. Esta é mais uma aula de Direito Processual Penal 1, e nós temos falado sobre competência, jurisdição, falamos sobre jurisdição e começamos a falar sobre competência, que é aquela delimitação, né? Aquela limitação do poder jurisdicional. Então é quando a lei divide em compartimentos cada grupo, cada compartimento desse, um tipo de demanda, de crime, de problema, de conflito a ser tratado pelo judiciário. Então falávamos sobre competência e falamos sobre competência na última aula, sobre competência na Constituição, como a Constituição Federal divide, né, cria esses compartimentos entre as justiças especiais e a justiça comum, né? Então vimos as justiças especiais, trabalhista, militar, eleitoral, e vimos a justiça comum, que é a federal, a estadual e os juizados especiais. Bom, mas em relação ao direito processual penal, a jurisdição exercida no âmbito do direito penal, como o nosso Código de Processo Penal, então, trabalha essa questão da competência? Nós vamos lá no artigo 69, do Código de Processo Penal, que diz que determinará a competência jurisdicional, aí há 7 situações que, segundo o artigo 69, determinam a competência. Então, quando ocorre um crime, a pergunta é, né, em relação à jurisdição é: quem é o juiz competente? Onde esse crime vai ser tratado? Quem é que vai conduzir a ação penal para lidar, né, com esse crime, o seu autor, enfim, levá-lo à punição? Então, o artigo 69 diz: determinará a competência jurisdicional, primeiro, o lugar da infração; segundo, o domicílio ou residência do réu; terceiro, a natureza da infração; quarto, a distribuição; quinto, a conexão ou continência; sexto, a prevenção; e sétimo, a prerrogativa de função. Então são 7 situações que vão nos ajudar a entender a competência quando um crime acontece. E existe uma lógica nessa sequência. Primeiro, a regra básica, a regra no direito processual penal, a regra maior é que o crime seja tratado, seja processado, aquela ação penal aconteça no lugar onde o crime aconteceu. Essa é a regra, né? E a gente vai ver que isso tem um sentido de ser, né? Ali onde o fato aconteceu, as pessoas testemunharam, nada mais correto que o autor do crime seja punido, ou seja processado e condenado ali, naquela comunidade, naquele lugar onde ele cometeu o crime. Mas às vezes não é possível identificar onde o crime aconteceu. Às vezes você não consegue identificar. Por exemplo, imagine que um corpo apareça, né, o corpo de um cidadão morto num rio, e esse rio passe por 4 cidades. E aí, quando os peritos vão lá examinar, diz: esse homem já morreu há 3 dias. Ele faz 3 dias que ele boia, que ele vem rio abaixo. Então ele passou provavelmente por algumas dessas cidades que o rio corta ao longo desses 3 dias. Vai depender da velocidade com que o corpo se movimentou, enfim. O fato é que não é possível saber onde o crime aconteceu.
né? Em que lugar foi. Aí a segunda opção é se descobrir quem matou, se chegar a um suspeito. Então imagine que se faça uma investigação, se descubra que aquele cidadão morto é um motorista de Uber que morreu, que desapareceu há 3 dias, então apareceu morto agora. E aí há uma investigação, descubra quem foi que fez a chamada, uma câmera de alguma loja filmou o momento em que a pessoa entrou no carro e se chegou a esse suspeito, né? Só que o suspeito nega, ele diz não fui eu, enfim. Se ele nega, continuamos na mesma, continuamos sem saber aonde o crime aconteceu. Mas temos o autor. Se temos pelo menos o suspeito, né? O delegado se convence de que foi aquela pessoa e o indicia como o provável autor do fato. Então, onde será a competência? Será no lugar da residência, do domicílio daquele suspeito. É o que a gente chama, então, de competência alternativa, né? Então, subsidiária. Primeiro é o lugar do crime. Não tem o lugar do crime, então vamos para a subsidiária, vamos para a residência, o domicílio da residência do suspeito, né? Então, feito isso, aí há uma terceira situação. Agora, que crime foi? Né? Essa morte foi latrocínio, o cidadão quis roubar o dinheiro do motorista, o carro dele, e o matou, ou foi um homicídio, uma execução? Ele quis simplesmente matar o motorista por encomenda ou por raiva, enfim, por vingança, o que foi, ele quis matar a pessoa e matou. Se esse crime foi latrocínio, a competência será do juiz singular, do juiz da comarca lá, do lugar onde ele mora. Mas se foi homicídio, aí a competência já será do tribunal do júri, tribunal do povo, aqueles 7 jurados, né, que vão ali julgar aquele crime. Então, a natureza da infração vai influenciar aí na questão da distribuição da competência. Bom, digamos que naquela comarca onde o cidadão lá reside, tenha 3 varas mistas, ou seja, 3 juízes igualmente habilitados, capacitados, competentes para julgar aquela ação criminosa. Para qual deles vai? Inciso 4, distribuição. Há uma distribuição que é feita no sistema. Então o delegado chega com o inquérito, deposita lá na vara criminal, ou no distribuidor do fórum, no distribuidor do fórum. O servidor público então alimenta os dados do sistema e quando ele cadastra, o sistema lança para a segunda vara ou para a terceira vara. Então é a distribuição. Aí temos a conexão ou continência, né? Conexão é quando um crime, eu falei disso já, né, em aulas anteriores, quando um crime está ligado ao outro. Aquele crime ali, a morte daquele motorista de Uber, está ligada a um outro crime que estava acontecendo na cidade Y, né? Um crime que estava sendo processado na cidade Y, foi a mesma situação, foi a mesma pessoa e pelo mesmo motivo, que matou o de lá, matou o de cá. Então esse crime aqui, por uma questão de conexão, né, vai ser deslocado a competência para aquela comarca, né, daquele outro crime, para que então haja um julgamento uniforme, né, para não acontecer do cidadão, o criminoso, ser absolvido aqui e condenado lá pela mesma situação, né, cria uma situação complicada para a justiça. Então vai para lá.
Mas existe também a possibilidade da prevenção. O que é a prevenção? A prevenção é quando você tem numa comarca 2 ou mais juízes igualmente competentes para aquele crime, só que um desses juízes se antecipou aos demais em algum ato processual. Imagine você que o delegado precisou de um mandado de busca e apreensão para entrar na casa daquele suspeito e coletar algum tipo de prova. Para ele entrar na casa de alguém, ele precisa de uma ordem judicial. Então ele foi ao fórum, entrou com um pedido de busca e apreensão, e um dos juízes, digamos, tinham três varas, né? O juiz da segunda vara expediu esse mandado de busca e apreensão. O delegado foi lá, conseguiu achar as provas, concluiu o inquérito e volta ao fórum com o seu inquérito. Esse inquérito não vai passar mais pela distribuição. Ele já vai ser encaminhado para o juiz da segunda vara, porque o juiz da segunda vara se antecipou aos outros, ao da primeira e ao da terceira, no ato processual da expedição do mandado de busca e apreensão. E finalmente temos a prerrogativa de função. A prerrogativa de função é a situação em que você vai olhar para o réu, quem é esse réu, quem é essa pessoa, se ele tem o chamado foro especial por prerrogativa de função, né, que hoje está bem mais limitado das mudanças que aconteceram recentemente. Hoje a prerrogativa de função ela tem a ver com o exercício do cargo, mas a prerrogativa de função, e a gente vai falar sobre isso lá na frente, é ainda uma situação que determina. Então, se você tem um cidadão comum que comete um peculato, ele vai ser tratado lá na sua cidade onde ele cometeu o peculato. Mas se esse cidadão for digamos, uma autoridade, só citando aqui, um promotor de justiça, um prefeito ou um deputado, ele será e agiu em razão em função do seu cargo, né? A partir do seu cargo facilitou esse peculato, não era um funcionário público comum, era uma autoridade que tinha foro por prerrogativa de função, ele então será julgado no seu foro específico, lá no tribunal ou no próprio STF, dependendo se um deputado federal, enfim. Então, foro por prerrogativa de função, a gente vai ver diferente de foro privilegiado. As pessoas usam muito a expressão foro privilegiado, mas são coisas diferentes, mas isso a gente vai ver nas aulas próximas. Pois bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. O objetivo é que essas aulas não sejam muito longas, essa foi até um pouquinho mais do que o normal. Mas se você gostou da aula, então sinalize com o seu like, coloca aí, incentiva o canal, se inscreva se você não se inscreveu, e eu vou estar sempre trazendo aqui essas pequenas aulas, essas pequenas videoaulas explicando algumas coisas do direito penal e do direito processual penal. Até a próxima aula.